Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para uma aula de Geografia. Meu nome é Dulce Cid, professora do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Itabira, e hoje nós vamos tratar do tema Aspectos Naturais, abordando principalmente o clima. E esse tema ele está no capítulo 2 do livro didático do 7º ano, a partir da página 37. Então, vamos lá. Fatores que influenciam os climas no Brasil. Nós temos 3 fatores: altitude, maritimidade, continentalidade e relevo. Com relação à altitude, refere-se a quanto mais elevado o território brasileiro, mais frio, menos denso é o ar. O ar se torna mais rarefeito e mais difícil de se respirar. A cada 1000 metros resfria 6,5 graus Celsius. Maritimidade e continentalidade seria a aproximação do mar, que traz um efeito de maritimidade no clima das cidades, gerando umidade e menor variação térmica. Já com relação à distância do mar, gera uma maior variação térmica e menor umidade, exceto em regiões de grandes e densas florestas. Eu vou mostrar para vocês conforme a ilustração. Nós temos aqui, olha, a influência tanto de uma área onde o mar está influenciando e uma área onde o continente também influencia. Essa região que apresenta a influência do mar, essa área ela é bem úmida, e a região onde apresenta a influência do continente, ela é mais seca. O relevo também influencia na questão climática. Nós temos aqui, olha, o relevo, a distribuição de serras, planaltos e planícies, influencia na circulação do ar e das chuvas. Temos como exemplo o Planalto de Borborema, na região Nordeste. Constitui uma barreira natural para a entrada de massa de ar úmido vindas do Oceano Atlântico. Ou seja, as áreas que pertencem as áreas mais próximas do oceano, elas vão receber uma quantidade de umidade maior. E essa quantidade, ela não consegue, esse vento úmido, ela não consegue ultrapassar as regiões mais elevadas. Porque aqui, olha, nós temos o Planalto de Borborema, que impede a passagem de ar úmido do oceano, sendo mais influenciado pela continentalidade, aonde o vento é mais seco. Então, tem uma variação de temperatura nessa região maior. Para se classificar melhor com relação às massas de ar, foi criado da seguinte maneira. No Brasil, nós temos 5 tipos de massa de ar. Nós temos a massa de ar equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical continental, massa tropical atlântica e massa polar atlântica. Ela é representada pelas siglas. O M minúsculo significa massa, a segunda letra maiúscula ou seria equatorial, né? O território mais próximo de zonas equatoriais, ou tropicais ou polar. E a última letrinha representando se a área está próxima aos oceanos, né, Atlântica, ou ao continente. A letrinha C, continental. Então, nós temos aqui, olha, a primeira, massa de ar equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical continental, massa polar atlântica. Massa de ar, gente, são porções de ar atmosféricos que se deslocam levando as características da temperatura e umidade de seus locais de origem. Vocês vão entender melhor através da imagem que eu vou passar agora para vocês. Nós temos aqui a imagem do Brasil massa de ar. À nossa esquerda, nós temos o Brasil numa época de verão e à direita, a época de inverno. Essas demonstrações, nós temos aqui, olha, massa tropical atlântica. É uma massa de ar quente, estão próximos dos trópicos e do oceano, por isso massa tropical atlântica.
Massa equatorial atlântica, está próximo da linha do Equador, é uma massa de ar mais quente, ela adentra as regiões nordestinas e o Amapá, massa equatorial atlântica. E com a influência dos continentes, nós temos a massa equatorial continental, que abrange praticamente toda a área do norte, levando para as áreas do Nordeste. E ao sul nós encontramos a massa tropical continental, ela abrange parte do sul, aliás, todo o sul, né? Toda a parte do sul, Mato Grosso do Sul, e ela se adentra próximo da região de São Paulo. Agora, com relação à parte do inverno, né? No momento do inverno, nós temos aí algumas alterações. A massa tropical atlântica, ela adentra parte da região do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, avançando também uma parte do Sul. Entrou um diferencial aqui no inverno, que é a massa polar atlântica. É um momento em que essa massa polar, ela adentra a região sul, caminhando para o Nordeste e para o Norte. E nós temos aqui a massa equatorial continental, que permanece na região norte e adentrando também o Pará. Devido a essas influências, nós temos no Brasil uma diversidade climática. Primeiro, o equatorial úmido, que abrange o território brasileiro na região norte, caracteriza-se por médias elevadas de temperatura no interior e baixas apenas quando a massa de ar polar atlântica chega à região. O equatorial semiúmido abrange uma pequena faixa da terra no extremo norte do país, estados de Roraima, Pará e uma pequena porção do Amazonas. É semelhante ao clima equatorial úmido, porém diferencia quanto à quantidade de chuvas. Existe um período em que essas chuvas não são tão abundantes. O clima tropical, denominado tropical continental ou tropical típico, ele ocorre principalmente na região central do Brasil, apresenta duas estações de chuvas bem definidas, verão chuvosos e invernos mais secos. Clima tropical de altitude. Cobre a faixa que se estende no sentido leste-oeste do território brasileiro, desde o estado do Espírito Santo até o Mato Grosso do Sul. Apresenta relevo e altitude muito mais elevados, tipo Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, Serra da Mantiqueira. E o clima tropical semiárido ocorre somente no interior da região Nordeste, sertão nordestino. Tem como característica baixa precipitação pluviométrica, extremamente irregular, concentrada em um curto intervalo de tempo, podendo provocar estiagens de 8 meses a mais. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção com relação à palavra clima e tempo. Quando a gente fala do tempo, tipo assim, o tempo hoje está frio, é momentâneo. Para a gente saber o clima de uma determinada região, isso leva anos, cerca de 30 anos, para poder caracterizar aquela região com relação ao tipo climático. Dando continuidade, nós temos aqui, olha, o mapa do Brasil Climas. Claro que ele não é, o clima nas regiões, ele não é tão certinho, igual está mostrando aqui a região do Brasil. No sul, nós temos uma influência subtropical, para ser modificada pelo tropical de altitude, vai tendo características até chegar no clima tropical de altitude. Então, pelo mapa, nós temos aqui, olha, ao norte, equatorial úmido, com uma faixa de equatorial semiúmido,
Parte do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, nós encontramos o tropical de altitudes. E essa manchinha laranja é o tropical semiárido, onde o clima ele é bem mais quente. Nas regiões onde a gente tem grande influência do mar, né, o clima já é mais úmido. E essa amarelinha aqui é o tropical de altitude. O roxo é o subtropical. Então, nós temos aí, olha, de uma forma generalizada, o equatorial semiúmido, o equatorial úmido, o tropical semiúmido, o subtropical, o tropical e o tropical de altitude. E para entendermos melhor a questão do clima de cada estado, é necessário o climograma. O climograma são gráficos muito utilizados para a representação de elementos climáticos, como temperatura e precipitação, ou seja, chuva, né, quantidade de chuva que cai em determinada região, de uma localidade no decorrer de um período, sendo possível identificar as características e padrões climáticos. O climograma é da seguinte maneira. Esse aqui, ó, está representando a região de Manaus, né, que é um clima equatorial úmido. Logo abaixo, aqui na base, nós temos os meses janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar em dezembro. Através do gráfico, vocês vão ver, olha, que em janeiro e fevereiro chove bastante, mas os meses que mais chovem, março, abril, já diminui em maio, junho mais ainda, julho, a menor densidade de chuva é em agosto e ela vai aumentando aos poucos até chegar em dezembro. Aqui provavelmente é um clima bem úmido, né? Vocês estão vendo a quantidade de precipitação que, apesar de ser um pouquinho variada nos meses de julho, agosto e setembro, mas chove o ano inteiro. Agora vamos olhar aqui, olha, a região de Goiás, onde apresenta um clima tropical. Os meses mais chuvosos, janeiro, fevereiro, março, abril já começa a diminuir, maio diminui consideravelmente, junho, julho praticamente nem tem, agosto muito pouco, setembro aumenta um pouco, outubro, novembro e dezembro já volta em uma grande quantidade de chuva. E a região do Porto Alegre apresenta um clima subtropical. As chuvas são bem definidas, né, o ano inteiro, não em uma quantidade muito grande, mas chove o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Espero que vocês tenham gostado. E vou pedir para vocês fazerem essa atividade da página 45, com base nos dados informados na tabela, para vocês construírem um climograma no espaço a seguir. No mais, fiquem com Deus e ótimo dia para vocês.